O que Rodrigo viu naquele ponto de ônibus fez seu mundo parar por completo. Era impossível. Depois de 3 anos, depois de tudo que havia acontecido, ela estava ali, Mariana, sua ex-funcionária. Mas a mulher que ele conhecera não era aquela criatura frágil segurando um menino pequeno contra o peito, com roupas gastas e olhar perdido. Algo terrível havia acontecido, e ele estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo para sempre. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. A chuva fina de março começava a molhar o asfalto da Avenida Paulista quando Rodrigo Mendes parou seu Audi preto no sinal. Eram 6:30 da tarde, o trânsito pesado como sempre, e ele voltava de uma reunião que havia garantido o maior contrato da sua construtora. Deveria estar feliz. O celular tocava insistentemente no banco do passageiro. Certamente Patrícia, querendo saber se ele chegaria a tempo para o jantar com os investidores. Mas Rodrigo não conseguia tirar os olhos daquela figura conhecida no ponto de ônibus. Mariana Silva. 3 anos atrás, ela havia sido a melhor assistente administrativo que ele já tivera. Organizada, inteligente, sempre impecável em seus tailleurs bem passados e cabelo preso num coque perfeito. Uma mulher que parecia ter o futuro nas mãos, até o dia em que ela simplesmente desapareceu. Agora, ali estava ela. Ou pelo menos alguém que se parecia muito com ela. A mulher no ponto de ônibus usava uma blusa desbotada, calça jeans com remendos visíveis e chinelos de dedo. Seus cabelos escuros, antes sempre arrumados, agora caíam desalinhados sobre os ombros. Mas era o menino em seus braços que mais chamava a atenção. Uma criança de uns 3 anos, com grandes olhos escuros e roupas que pareciam grandes demais para seu corpinho magro. O sinal abriu. Os carros atrás começaram a buzinar. Rodrigo dirigiu em piloto automático, sua mente completamente focada naquela imagem perturbadora. Chegou em casa nos jardins sem nem perceber o caminho. A mansão estava iluminada. Patrícia havia preparado tudo para receber os convidados, mas ele mal conseguia processar as palavras da esposa. Preciso voltar lá, pensou. Preciso ter certeza de que era ela. Na manhã seguinte, Rodrigo cancelou suas primeiras reuniões e voltou ao mesmo local. Desta vez, estacionou o carro numa rua próxima e caminhou até o ponto de ônibus. Eram 7 da manhã e o movimento já era intenso. Executivos apressados, estudantes com mochilas pesadas, trabalhadoras domésticas com suas bolsas de feira. E lá estava ela novamente. Não havia mais dúvidas. Era Mariana. Ela segurava o mesmo menino no colo, balançando-o suavemente enquanto ele parecia adormecido. As feições dela estavam mais magras. Havia uma palidez que não existia antes, mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos que ele lembrava de ver concentrados sobre relatórios e planilhas. O ônibus chegou. Mariana subiu com dificuldade, tentando equilibrar o peso da criança e de uma bolsa velha. Rodrigo viu quando ela mostrou algo para o motorista, provavelmente um cartão de benefício, e notou como suas mãos tremiam levemente. Durante todo o dia, Rodrigo não conseguiu se concentrar em nada. As imagens se repetiam em sua mente como um filme em loop. Mariana sempre fora reservada sobre sua vida pessoal, mas ele lembrava de pequenos detalhes agora que ganhavam um novo significado. A forma como ela às vezes chegava ao trabalho com olhos vermelhos, alegando ter dormido mal. As ligações urgentes que recebia e que a deixavam visivelmente perturbada. A vez em que ele a encontrou chorando no banheiro da empresa e ela disse que era só estresse. Ele sabia apenas que morava com a mãe numa casa simples no Jardim Ângela e que havia estudado contabilidade à noite numa faculdade pública. Nunca mencionara filhos ou relacionamentos sérios, mas agora Rodrigo se perguntava quantas coisas ela havia escondido por necessidade.
Quando ela pediu demissão, de forma abrupta e sem explicações convincentes, ele ficou surpreso. Era véspera de um feriado prolongado e ela entrou em sua sala com uma carta de demissão datilografada. Senhor Mendes, preciso sair da empresa, ela havia dito, evitando olhar diretamente para ele. Tenho problemas familiares e preciso me mudar para o interior. Rodrigo lembrava de ter tentado convencê-la a ficar. Mariana, você é uma das nossas melhores funcionárias. Se é questão de salário, podemos conversar. Se precisa de uns dias de licença, também podemos arranjar algo. Mas ela havia balançado a cabeça com firmeza. Não é isso. Eu realmente preciso ir. Por favor, aceite minha demissão. Agora ele entendia a urgência em sua voz, o desespero mal disfarçado. Ela não estava se mudando para lugar algum. Estava tentando conseguir dinheiro para salvar a vida do filho. Mas agora estava claro que ela nunca havia se mudado. Continuava em São Paulo. E tinha um filho. No terceiro dia, Rodrigo decidiu que precisava falar com ela. Chegou mais cedo ao ponto de ônibus e ficou esperando. Quando a viu se aproximando, sentiu um aperto no peito. Mariana caminhava devagar, como se cada passo fosse um esforço. O menino estava acordado desta vez, olhando tudo ao redor com curiosidade infantil. Rodrigo se aproximou devagar, tentando encontrar as palavras certas. Mariana? Ela ergueu os olhos e, por um momento, ficou completamente imóvel. A cor sumiu de seu rosto já pálido e ela instintivamente apertou o filho contra si. Rodrigo percebeu o medo em seus olhos, uma reação que ele não esperava. Senhor Mendes, ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Mariana, como você está? Faz muito tempo. Ela olhou rapidamente ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. O menino a observava com seus grandes olhos, percebendo a tensão da mãe. Eu estou bem. Obrigada. Como o senhor está? A formalidade doeu mais do que Rodrigo esperava. Durante 2 anos, eles haviam trabalhado lado a lado, desenvolvendo uma relação profissional que ele sempre considerou respeitosa e até amigável. Agora, ela o tratava como um estranho. Mariana, o que aconteceu? Por que você não me disse que estava passando por dificuldades? Você sabe que sempre pode contar comigo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, que ela lutou para conter. Ela balançou a cabeça lentamente. Não é nada que o senhor possa ajudar, disse baixinho. O ônibus se aproximava. Mariana se moveu em direção à porta, claramente querendo encerrar a conversa. Mas Rodrigo não conseguia deixá-la ir embora assim. Pelo menos me diga onde você mora. Talvez eu possa ajudar com algum trabalho. Ela parou e se virou para ele. Pela primeira vez, Rodrigo viu uma chama de algo que parecia raiva em seus olhos. Trabalho. O senhor quer me dar trabalho? Sim, claro. Você sempre foi excelente no que fazia. E se eu disser que não preciso da sua ajuda? O ônibus parou e abriu as portas. Mariana entrou rapidamente sem olhar para trás. Rodrigo ficou na calçada, confuso e perturbado. Havia algo muito errado ali, algo que ele não estava compreendendo. Naquela noite, Rodrigo decidiu procurar informações sobre Mariana. Ligou para alguns contatos no Departamento de Recursos Humanos da empresa, tentando descobrir se ela havia deixado algum endereço de contato, alguma referência. O que descobriu o deixou ainda mais preocupado. Mariana havia saído da empresa no meio de um projeto importante, deixando várias tarefas incompletas. Isso não combinava com a pessoa organizada que ele conhecia. Além disso, ela havia pedido o pagamento antecipado de suas férias e 13º, como se precisasse urgentemente do dinheiro. Durante as semanas seguintes, Rodrigo continuou passando pelo ponto de ônibus, sempre no mesmo horário. Às vezes via Mariana, às vezes não. Ele notou que ela nem sempre estava com o menino. Em alguns dias, aparecia sozinha, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Em outros, carregava uma sacola com medicamentos. A curiosidade e a preocupação cresciam a cada dia.
Rodrigo se perguntava sobre o pai da criança, sobre a situação financeira dela, sobre o que havia causado tamanha mudança em sua vida. Mas, principalmente, ele não conseguia esquecer a expressão de medo que vira no rosto dela no primeiro encontro. Foi numa quinta-feira chuvosa que Rodrigo finalmente descobriu a verdade. Ele havia chegado mais cedo que o normal e viu Mariana saindo de uma farmácia próxima ao ponto de ônibus. Ela caminhava lentamente, carregando uma sacola pequena e olhando para o chão. Desta vez, estava sozinha. Rodrigo a seguiu de longe, mantendo distância suficiente para não ser notado. Mariana virou numa rua residencial, depois em outra, até chegar a um conjunto habitacional popular. Era um prédio de 5 andares, com tinta descascada e janelas com grades. Ele a viu subir as escadas até o 3º andar e entrar em um apartamento. Rodrigo ficou do lado de fora por alguns minutos, pensando no que fazer. Finalmente, subiu as mesmas escadas e bateu na porta. Ouviu passos lentos e depois a voz de Mariana perguntando quem era. "Sou eu, Mariana." "Rodrigo, por favor, abra a porta." Não houve resposta por um longo momento. Então a porta se abriu lentamente, apenas uma fresta, mantida pela corrente de segurança. Mariana o olhou através da abertura e ele pode ver que ela estava chorando. "Por favor, vá embora," ela sussurrou. "Mariana, eu só quero ajudar. Vejo que você está passando por dificuldades e... O senhor não entende, não pode entender. Então me explique, me diga o que aconteceu." Ela hesitou, olhando para ele com uma expressão de desespero. Finalmente, fechou a porta, tirou a corrente e abriu completamente. O apartamento era pequeno, esparsamente mobiliado. Rodrigo viu um sofá velho, uma televisão pequena, alguns brinquedos espalhados pelo chão. E numa cama de solteiro, no que deveria ser a sala, estava o menino que ele havia visto no ponto de ônibus. A criança estava dormindo, mas mesmo assim, Rodrigo pôde ver que algo estava errado. O rosto do menino estava pálido demais e havia manchas roxas em seus braços. Ao lado da cama havia vários frascos de medicamentos. "Meu Deus, Mariana, o que aconteceu com ele?" Ela se sentou numa cadeira velha e cobriu o rosto com as mãos. "Gabriel tem leucemia", disse baixinho. "Foi diagnosticado há 2 anos. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Leucemia. Uma criança de 3 anos com câncer. Agora tudo fazia sentido. A súbita saída do emprego, a aparência deteriorada, o medo em seus olhos. "Por que você não me disse? Por que não pediu ajuda?" Mariana ergueu o rosto e ele viu lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Como eu poderia pedir ajuda? Como eu poderia explicar que meu filho estava morrendo e que eu precisava de dinheiro para os tratamentos? Você poderia ter me contado a verdade. E o que o senhor teria feito? Me dado um aumento? Isso não seria suficiente. O tratamento custa mais do que eu ganharia em anos trabalhando na sua empresa." Rodrigo olhou novamente para o menino dormindo. Gabriel, uma criança pequena e frágil, lutando contra uma doença terrível. E Mariana, sozinha, tentando salvar o filho com recursos que não tinha. "Onde está o pai dele?" ele perguntou suavemente. "Foi embora quando soube do diagnóstico. Disse que não conseguia lidar com isso." A raiva que Rodrigo sentiu nesse momento foi intensa e inesperada. Um homem que abandona uma mulher e uma criança doente. Que tipo de pessoa fazia isso? E sua família? Minha mãe morreu 6 meses depois do diagnóstico. Câncer também. Eu fiquei sozinha com Gabriel. Rodrigo se sentou numa cadeira velha, tentando processar toda essa informação. O contraste entre sua vida e a dela era gritante e doloroso. Naquela manhã, ele havia discutido com Patrícia sobre qual carro comprar para substituir o Mercedes dela. Uma discussão fútil sobre luxos desnecessários, enquanto ali, a poucos quilômetros de distância, Mariana vendia os poucos móveis que possuía para comprar medicamentos para o filho. Mariana havia perdido o emprego, o namorado, a mãe, e estava vendo o filho lutar contra o câncer.
Tudo isso sozinha, numa cidade que podia ser cruel com quem não tinha recursos. Ele pensou em todas as noites que passou em restaurantes caros, nas viagens para o exterior que fazia por prazer, nos gastos supérfluos que nem sequer anotava, porque o dinheiro sempre parecera infinito. Como vocês estão sobrevivendo? Ele perguntou, embora temesse a resposta. Faço alguns trabalhos de casa. Costura para uma confecção que paga por peça, limpeza em casas quando Gabriel está internado, qualquer coisa que me permita ficar perto dele quando precisa. O tratamento pelo Sistema Único de Saúde é gratuito, mas há muitas coisas que eles não cobrem. Medicamentos especiais que aceleram a recuperação, exames particulares quando precisa ser mais rápido, transporte para hospitais especializados em outras cidades quando necessário, alimentação especial que fortalece o sistema imunológico. A lista parecia interminável, e cada item representava uma escolha impossível entre o bem-estar de Gabriel e as necessidades básicas de sobrevivência. Rodrigo imaginou Mariana acordando de madrugada para costurar, seus dedos sangrando de tanto trabalhar, só para conseguir dinheiro suficiente para mais alguns dias de medicamentos. Rodrigo pensou em sua própria vida, a mansão nos jardins, os carros importados, as viagens para o exterior, os jantares caros que sua esposa organizava. Tudo isso enquanto Mariana lutava para manter o filho vivo com alguns trocados ganhos costurando. Quanto você precisa? Ele perguntou diretamente. O quê? Para o tratamento. Quanto custa tudo o que Gabriel precisa? Mariana o olhou como se ele tivesse dito algo absurdo. Senhor Mendes, o senhor não entende. Não é uma quantia que se paga de uma vez. São anos de tratamento, cirurgias, medicamentos. É muito dinheiro. Diga-me um número. Ela balançou a cabeça. Eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é justiça. Mariana parou de chorar e o olhou com curiosidade. Justiça? Rodrigo respirou fundo. Havia algo que ele nunca havia contado a ninguém. Algo que o assombrava há 3 anos. Durante meses, ele lutou com a própria consciência antes de finalmente encontrar coragem para falar. Mariana, preciso te contar uma coisa. Sobre sua saída da empresa. Ela franziu a testa, sem entender. Quando você pediu demissão, eu soube que algo estava errado. Você nunca deixaria projetos incompletos. Nunca sairia sem uma explicação adequada. Então eu investiguei. Investigou o quê? Descobri sobre Gabriel, sobre a leucemia. Um dos médicos que o atendia era irmão de um cliente meu. Ele mencionou o caso de uma mãe solteira que trabalhava numa construtora e estava desesperada para conseguir dinheiro para o tratamento do filho. Os olhos de Mariana se arregalaram. O senhor sabia? Eu sabia. E não fiz nada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana o olhava como se estivesse vendo um estranho, como se os 2 anos que haviam trabalhado lado a lado tivessem sido uma ilusão completa. Gabriel se mexeu na cama, murmurando algo em sonho, e ela automaticamente se levantou para verificar se estava tudo bem com ele. Era um movimento instintivo, maternal, que mostrava como cada fibra do seu ser estava dedicada a cuidar daquele menino. Por que o senhor não fez nada? Ela perguntou sem olhar para ele, ajeitando o cobertor sobre Gabriel. Porque eu estava com medo. Medo de quê? De me envolver, de criar um precedente, de ter outros funcionários vindo me pedir ajuda para problemas pessoais. Eu disse para mim mesmo que não era responsabilidade da empresa, que você havia escolhido sair, que não era culpa minha se não havia me contado a verdade. Cada palavra que saía de sua boca soava patética até para ele próprio. Rodrigo percebeu que durante 3 anos havia criado justificativas elaboradas para mascarar sua covardia, construindo uma narrativa que o protegesse da culpa que sempre estivera ali, corroendo-o por dentro. Mariana se virou lentamente para ele. Sua expressão não era de raiva como ele esperava, era algo muito pior.
Era decepção profunda, misturada com uma tristeza que parecia vir de um lugar muito profundo da alma. Eu acreditava no Senhor, disse ela baixinho, sua voz carregada de uma dor que ia muito além da situação financeira. Sempre pensei que era um homem justo, que se importava com as pessoas que trabalhavam para ele. Durante 2 anos, eu dei tudo de mim para sua empresa. Cheguei cedo, saí tarde, trabalhei fins de semana quando necessário. Fazia horas extras sem pedir pagamento adicional. Resolvia problemas no fim de semana, tratava seus clientes como se fossem meus próprios familiares. Quando outros funcionários tinham dificuldades, eu os aconselhava a confiar no Senhor, porque acreditava que o Senhor era uma pessoa boa. Rodrigo sentiu cada palavra como um peso físico sobre seu peito. Ele se lembrava de todas essas situações. Mariana realmente havia sido exemplar, indo muito além do que seu contrato de trabalho exigia. E quando eu mais precisei, continuou ela, quando meu filho estava literalmente morrendo e eu não tinha para onde correr, o Senhor escolheu fingir que não sabia de nada. Escolheu me deixar me afogar sozinha. Cada palavra era como uma lâmina. Rodrigo percebeu que havia passado 3 anos tentando esquecer o que havia feito, mas a culpa sempre estivera ali, crescendo silenciosamente. Eu estava errado, ele disse. Completamente errado. E agora? O Senhor vem aqui 3 anos depois, quando meu filho está numa fase crítica do tratamento. Quando eu já vendi tudo que tinha valor, quando já me humilhei pedindo empréstimos que não posso pagar, e quer fazer o que deveria ter feito há 3 anos. Gabriel abriu os olhos e olhou para os 2 adultos. Mamãe, ele disse com voz fraca. Mariana imediatamente se ajoelhou ao lado da cama. Oi, meu amor. Você dormiu bem? Tenho sede. Ela pegou um copo d'água e o ajudou a beber. Rodrigo observou a delicadeza com que ela tratava o filho, o cuidado em cada gesto. Quando Gabriel voltou a dormir, ela se sentou na cadeira novamente. Por que o senhor está aqui? Ela perguntou. Por que agora? Porque eu vi você naquele ponto de ônibus e percebi que não conseguiria viver comigo mesmo se não fizesse alguma coisa. E se não tivesse me visto? Continuaria fingindo que eu não existo? Rodrigo não tinha resposta para isso. Provavelmente sim. Provavelmente continuaria com sua vida confortável, ignorando o sofrimento que poderia ter aliviado. Mariana, eu não posso mudar o passado, mas posso tentar corrigir meu erro. Deixe-me ajudar Gabriel. Deixe-me pagar pelo que ele precisa. Ela o olhou por um longo momento. Não é sobre dinheiro, Sr. Mendes. É sobre o tempo que perdemos. Gabriel poderia ter tido acesso a tratamentos melhores desde o início se o senhor tivesse ajudado quando devia. Talvez ele já estivesse curado agora. Talvez eu não tivesse perdido minha casa, meus móveis, minha dignidade, tentando conseguir dinheiro para salvar meu filho. A verdade das palavras dela o atingiu como um trem. Durante 3 anos, enquanto ele construía edifícios e acumulava riqueza, Gabriel havia sofrido desnecessariamente. Não porque não havia recursos disponíveis, mas porque Rodrigo havia escolhido não usar os recursos que tinha. O que posso fazer para me redimir? Ele perguntou. Mariana se levantou e foi até a janela. Lá fora, a chuva continuava caindo e o céu estava escuro como a tempestade emocional dentro do pequeno apartamento. Gabriel vai precisar de uma cirurgia, ela disse sem se virar. Uma cirurgia experimental que pode salvar a vida dele, mas custa mais de R$ 200.000 e tem que ser feita nos Estados Unidos. Eu tenho 3 meses para conseguir o dinheiro, ou o quê? Ela se virou para ele e Rodrigo viu que estava chorando novamente. Ou meu filho vai morrer. O impacto dessas palavras fez Rodrigo se levantar bruscamente. R$ 200.000. Para ele, era o equivalente ao que gastava em 3 meses de despesas pessoais. Para Gabriel, era a diferença entre viver e morrer. Eu vou pagar, ele disse sem hesitar.
Mariana balançou a cabeça. Não é só sobre pagar, Sr. Mendes. Eu precisaria ir para os Estados Unidos com ele, ficar lá durante meses para o tratamento e recuperação. Eu precisaria de alguém em quem confiar para cuidar de tudo aqui, para garantir que quando voltássemos teríamos uma vida para reconstruir. Eu posso fazer isso também. Pode? Mesmo sabendo que pode não dar certo? Mesmo sabendo que talvez eu nunca consiga te pagar de volta? Rodrigo olhou para Gabriel dormindo na cama. Uma criança pequena, inocente, que não havia pedido para nascer ou para ter câncer. Uma criança que merecia a chance de crescer, de brincar, de viver. Mariana, eu não quero que você me pague de volta. Quero que aceite isso como algo que deveria ter feito há 3 anos. Como uma tentativa de corrigir o maior erro da minha vida. Ela o estudou por um longo momento. Por que eu deveria confiar no senhor agora? Era uma pergunta justa, e ele não tinha uma resposta fácil. Por que ela deveria confiar nele, depois de tudo que havia passado sozinha? Porque desta vez, eu não vou fugir, ele disse finalmente. Desta vez, eu vou fazer o que é certo, independentemente das consequências. Mariana voltou para a cadeira e ficou olhando para o filho. Gabriel se mexeu no sono e sorriu levemente, como se estivesse tendo um sonho bom. Era a primeira vez que Rodrigo via a criança sorrir, e foi como um soco no coração. Se eu aceitar sua ajuda, ela disse baixinho, quero que seja com uma condição. Qualquer coisa, quero que o senhor entenda que não vai estar comprando o meu perdão. Quero que entenda que isso não apaga o que aconteceu nos últimos 3 anos. Isso não faz com que sejamos amigos novamente. Eu entendo. E quero que prometa que depois que tudo isso acabar, vai pensar 2 vezes antes de ignorar o sofrimento de alguém que trabalha para o Senhor. Rodrigo assentiu. Era uma promessa que ele sabia que cumpriria pelo resto da vida. Nos meses que se seguiram, Rodrigo descobriu que manter sua promessa seria mais complicado do que imaginara. Não porque tivesse mudado de ideia, mas porque Mariana manteve suas barreiras emocionais firmemente no lugar. Ela aceitou sua ajuda com Gabriel, mas deixou claro que era estritamente uma transação. Ele pagaria pelo tratamento, ela levaria o filho para ser curado, e quando tudo acabasse, eles seguiriam vidas separadas. Rodrigo teve que aprender a lidar com a realidade de que algumas feridas levam muito tempo para cicatrizar. Durante as consultas médicas preparatórias, ele tentava conversar com Mariana sobre assuntos gerais, mas ela respondia apenas o necessário. Era educada, mas distante, como se tivessem voltado a ser apenas patrão e ex-funcionária. Os preparativos para a viagem aos Estados Unidos levaram 2 semanas intensas. Rodrigo contratou os melhores médicos especialistas em oncologia pediátrica. Fez todos os arranjos necessários para hospedagem e acompanhamento. Garantiu que Mariana tivesse acesso a tradutor e assistência 24 horas. Ele até contratou uma consultoria especializada em tratamentos médicos no exterior para que nada ficasse ao acaso. Durante esse período, ele pode observar melhor a rotina de cuidados que Mariana mantinha com Gabriel. Ela controlava rigorosamente os horários de medicação, preparava refeições especiais para fortalecer o sistema imunológico da criança, mantinha um diário detalhado de sintomas e reações. Era impressionante ver como uma pessoa sem formação médica havia se tornado especialista em cuidar de uma doença tão complexa. Rodrigo ofereceu acompanhá-los na viagem, mas ela recusou educadamente. Prefiro fazer isso sozinha. Foi tudo que disse. Ele entendeu que ela precisava manter o controle da situação, que aceitar sua presença seria mais um nível de dependência que ela não estava preparada para ter. No dia da partida, Rodrigo foi ao aeroporto se despedir. Gabriel estava mais animado do que havia sido em meses, excitado com a ideia de andar de avião. Ele havia engordado um pouco desde que começara a receber tratamento melhor, e suas bochechas tinham voltado a ter cor. Tio Rodrigo,
Gabriel disse quando o viu se aproximar. Você vem conosco no avião. Era a primeira vez que a criança falava diretamente com ele, e Rodrigo sentiu uma emoção que não esperava. Não, Gabriel, mas você vai ficar bom, e quando voltar, vamos brincar juntos, está bem? O menino assentiu com entusiasmo. Mariana observava a interação em silêncio. Quando chegou a hora de embarcar, Mariana se virou para Rodrigo. Obrigada, ela disse simplesmente. Não havia perdão em sua voz, mas também não havia mais raiva. Era uma gratidão prática, destituída de emoção. Rodrigo percebeu que talvez fosse isso mesmo que ele merecia. Eles ficaram nos Estados Unidos por 4 meses. Rodrigo recebia atualizações regulares através do médico que havia contratado para acompanhar o caso. A cirurgia foi um sucesso. Gabriel respondeu bem ao tratamento. A recuperação estava progredindo conforme esperado. Quando finalmente voltaram ao Brasil, Gabriel estava irreconhecível. Havia engordado quase 10 quilos, crescido vários centímetros, e seus olhos brilhavam com uma vida que Rodrigo nunca havia visto antes. A criança pálida e frágil havia se transformado num menino vibrante e cheio de energia. Rodrigo os encontrou no aeroporto e ficou genuinamente emocionado ao ver a transformação completa. Tio Rodrigo! Gabriel correu para ele assim que o viu e o abraçou com força surpreendente. Eu fiquei bom. Os médicos disseram que fiquei bom. E eu aprendi inglês. Quer ouvir? A criança começou a recitar algumas palavras em inglês, orgulhosa de suas novas habilidades. Rodrigo ergueu o menino no ar, sentindo lágrimas nos olhos que não tentou esconder. Era impossível não se emocionar vendo aquela criança radiante que meses antes estava à beira da morte. Mariana se aproximou mais devagar, carregando 2 malas pequenas. Ela também estava completamente diferente. Havia recuperado peso, sua pele tinha cor saudável novamente, e há muito tempo não via aquela expressão de paz genuína em seu rosto. Mais do que isso, havia uma confiança nova em seus movimentos, como se tivesse redescoberto sua própria força. Como você está? Ele perguntou, estudando as mudanças em sua expressão. Bem, realmente bem. Gabriel respondeu melhor do que qualquer um esperava. Os médicos disseram que as chances de recidiva são mínimas agora. Eles saíram do aeroporto juntos, Gabriel tagarelando incansavelmente sobre tudo que havia visto nos Estados Unidos. Os hospitais enormes, os médicos que falavam línguas diferentes, os outros meninos que também estavam se tratando e com quem havia feito amizade. Era reconfortante ver como a criança havia processado toda a experiência de forma positiva. Rodrigo havia preparado um apartamento novo para eles, num bairro classe média próximo a boas escolas, com 3 quartos, mobiliado completamente e pago por 2 anos. Também havia aberto uma conta bancária com dinheiro suficiente para Mariana se reestabelecer profissionalmente sem pressa, talvez fazer um curso de especialização ou até mesmo abrir um pequeno negócio se quisesse. Quando chegaram ao novo apartamento, Gabriel ficou extasiado com os brinquedos que Rodrigo havia comprado. Mariana olhou tudo em silêncio, depois se sentou no sofá novo. Por que o senhor fez tudo isso? Ela perguntou. Para tentar compensar os 3 anos que perdi. Para tentar ser a pessoa que deveria ter sido desde o início. Gabriel estava brincando no chão, feliz e saudável. Era uma imagem que Rodrigo sabia que carregaria para sempre. Mariana o observou por um momento. Obrigada, ela disse novamente. Desta vez, sua voz estava mais suave. Rodrigo se preparava para ir embora quando Gabriel o chamou. Tio Rodrigo, você vai embora? Vou sim, Gabriel. Vocês precisam descansar. Mas você vai voltar amanhã? Rodrigo olhou para Mariana, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou voltar amanhã, ele prometeu. E foi assim que começou uma nova rotina. Rodrigo passava algumas horas todos os dias com Gabriel, brincando, conversando, sendo uma presença constante na vida da criança. Mariana gradualmente começou a relaxar sua guarda, permitindo que uma amizade cautelosa se desenvolvesse entre eles.
Meses depois, quando Gabriel estava completamente recuperado e brincando no parque como qualquer criança normal, Mariana finalmente disse as palavras que Rodrigo havia esperado ouvir. Eu te perdoo. Eles estavam sentados num banco, observando Gabriel correr e rir com outras crianças. O menino era a prova viva de que mesmo os maiores erros podem ser corrigidos, que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Rodrigo olhou para Mariana, para Gabriel, para a vida nova que haviam construído juntos. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária ou nos bens materiais. Estava na capacidade de usar o que se tem para aliviar o sofrimento dos outros, para fazer a diferença quando ela mais importa. Gabriel correu até eles, ofegante e sorrindo. Mamãe, tio Rodrigo, vocês viram como eu corri rápido? Vimos sim, meu amor, Mariana respondeu, abraçando o filho. Rodrigo observou os dois juntos, mãe e filho, unidos por um amor que havia sobrevivido às piores adversidades. Ele havia quase destruído essa família com sua covardia e indiferença, mas no final havia aprendido uma lição que mudaria sua vida para sempre. Nunca mais ele ignoraria o sofrimento de alguém que precisasse de sua ajuda. Nunca mais permitiria que o medo ou a conveniência impedissem de fazer o que era certo. Gabriel havia lhe ensinado que cada vida importa, que cada criança merece uma chance e que, às vezes, a única coisa que separa a tragédia da esperança é a escolha de uma pessoa fazer a diferença. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa juntos. Gabriel dormiu no colo de Rodrigo durante o caminho, confiante e seguro. Mariana olhava pela janela, um pequeno sorriso no rosto. Obrigado, ela disse baixinho. Rodrigo sabia que ela não estava agradecendo pelo dinheiro ou pelo tratamento. Estava agradecendo por ele ter encontrado coragem para se tornar a pessoa que Gabriel e ela precisavam que ele fosse. Por ter escolhido a redenção em vez de continuar vivendo com a culpa. Naquela noite, Rodrigo voltou para casa com uma sensação de completude que não experimentava há anos. Havia errado gravemente, havia quase perdido a chance de fazer a diferença na vida de uma criança inocente, mas no final havia encontrado uma forma de transformar seu erro em algo significativo. Gabriel estava vivo, saudável e feliz. Mariana havia recuperado sua dignidade e sua fé na bondade humana. E Rodrigo havia descoberto que a verdadeira medida de um homem não está no que ele constrói para si mesmo, mas no que faz para construir a vida dos outros. A história que começara num ponto de ônibus, com uma criança doente e uma mãe desesperada, havia se transformado numa lição sobre segundas chances, sobre a coragem de admitir erros e sobre o poder transformador da responsabilidade. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.